Bom, vocês talvez não vão entender direito qual é a temática desse vídeo a princípio, porque esse vídeo, na verdade eu resolvi gravar ele para servir de base para um monte de outros vídeos que eu vou fazer a partir de agora, tá? Tanto seguindo a sequência criacionismo, como a parte de ética e etc. Que fala sobre a nossa mente descontínua. Provavelmente todo ser humano tem problemas com a mente descontínua, apesar de não saber disso, tá? Então eu vou tentar explicar mais ou menos o que é. Bom, então o que basicamente é a mente descontínua? É a nossa incapacidade de enxergar processo, certo? A gente tem uma capacidade muito grande de enxergar coisas prontas, mas a gente tem muita dificuldade de enxergar processo. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Eu vou usar aqui um recurso didático que eu usava junto com o Yuri quando a gente fazia curso de evolução, e agora eu continuo usando aqui no Brasil, eu continuo tocando o curso aqui, né? Então o Yuri já vai entender esse recurso que eu já usei e vou usar de minha parte, né? Se ele quiser depois comentar isso em outro vídeo também, né, provavelmente ele complementa. Então eu vou dar uma demonstração aqui. Aqui tem a foto de uma criança saudável, bonita e podemos dizer até que bastante feliz. E aqui nós temos uma outra foto de uma outra pessoa, bonita, sensual, simpática. Se eu disser para vocês que essas duas pessoas são a mesma pessoa, é possível que muitos céticos venham falar: imagina, isso é um absurdo, nunca que vão ser a mesma pessoa. Meu próprio pai, quando viu essas duas fotos, não quis acreditar que essa era a mesma pessoa, ele ficou se perguntando o que foi que deu errado. Mas enfim, a questão é, se você coloca todos os intermediários, ou pelo menos uma quantidade suficiente de intermediários, não precisam ser todos, mas uma quantidade suficiente de intermediários entre uma foto e outra, você começa a perceber que não é tão absurdo que um bebê tão bonitinho tenha virado um adulto tão cheio de idiosincrasias, para falar um nome bonito. Esses dois extremos não precisam ser preenchidos com todos os intermediários, porque isso é impossível, né? Eu precisaria ter tirado uma foto de cada dia da minha vida para conseguir preencher esses intermediários. E ainda assim ia ter gente que ia falar: não, uma foto de cada dia não basta, né? Teria que ser 3 fotos por dia. E outros ainda falam: não, teria que ser uma foto por hora. E aí vai, né? Ou seja, você ia ter uma quantidade infinita só para provar que aquele neném sou eu quando eu tinha 1 ano de idade e que eu cheguei até onde eu tô hoje, com a idade que eu tenho. Então eu sinto muito, é hipócrita quem fala que precisa de todos os intermediários para conseguir enxergar uma conexão clara entre eu com 1 ano de idade e eu no dia de hoje. Essa dificuldade de enxergar esses conectivos, esse processo, é que a gente chama de mente descontínua. O Richard Dawkins explica isso de uma maneira muito boa em vários dos livros dele, tá? Então eu não vou nem comentar agora quais são os livros em que ele fala isso. Eu vou deixar para um outro vídeo que eu vou gravar em breve, dando dicas de leitura. Então, a mente descontínua, ela aparece exatamente por causa do modo como o nosso cérebro foi moldado. Moldado aqui, não me entendo de maneira alguma que eu quis dizer criado, no sentido de desenhado por um criador. Mas, para o efeito do que a gente está conversando nesse vídeo, eu não preciso me ater à discussão evolução e criação, tá? Esse vídeo não é sobre isso. Eu vou tentar explicar a visão científica em outros vídeos, não agora. A maneira como você entender que o cérebro foi desenhado, isso não importa para esse vídeo. O que importa é, o cérebro tem características. Nós temos um cérebro feito para enxergar coisas de tamanho médio, se movendo a velocidade média, em um tempo médio, no meio de uma savana, tá? Não tem jeito. A nossa herança genética africana, ela é muito arraigada na nossa cabeça. Tanto é que é curioso, mas quando uma pessoa ganha bastante dinheiro e ela consegue comprar uma casona, geralmente a primeira coisa que ela faz é tirar todo o mato da casa, deixar um quintalzão, um gramado gigantesco, com uma arvorezinha numa ponta e outra arvorezinha na outra. Ou seja, aquilo que mais próximo e parecido de uma savana possa ser. Porque é assim que o ser humano se sente confortável. Sabe? Essa é a forma que ele se sente confortável. Ele consegue enxergar de onde estão vindo os predadores. Ele não tem nada escondido, sabe? Não tem ninguém tentando tocaiar ele, sabe? Então, quer dizer, o ser humano ele fica confortável num ambiente de savana, num ambiente de mato baixo, grama ou qualquer outra vegetação baixa, e uma arvorezinha esparsa e outra arvorezinha esparsa ali. E nós temos o nosso cérebro, né, e para isso todos os órgãos do sentido, ou seja, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso olfato e o nosso tato, moldados para poder ver as coisas de forma média. Ou seja, a gente não consegue enxergar nem o macroscópico, gigantesco, as distâncias dos planetas, o tamanho do Sol e tal, assim como a gente também não consegue entender o microscópico, ou seja, a formação das moléculas, o formato do DNA, o tamanho dos átomos e tal. As pessoas têm dificuldade de entender esse tipo de conceito maior. Do mesmo jeito vale para velocidade, ou seja, coisas na velocidade da luz. Isso não tem lógica dentro de como o cérebro foi construído. Então você precisa
de uma explicação teórica, de uma metáfora, para você conseguir entender coisas na velocidade da luz, por exemplo, ou uma coisa tão vagarosa a ponto de você não conseguir perceber que isso está em movimento. Do mesmo jeito, a gente também não consegue perceber tempos muito longos ou muito curtos. Então, milissegundos pra gente são inexistentes, apesar de a gente estar passando vários deles, inclusive esse vídeo vai ter vários milissegundos de duração. E tempos muito longos a gente também não consegue perceber. Então, a nossa escala de vida é de, sei lá, 80 anos, chutando uma média aí, você também não consegue entender uma escala de 1 milhão de anos, que dirá 10 milhões de anos, 20 milhões de anos. Você não consegue entender uma escala de tempo tão grande, a menos que você use metáforas, você use modos de se acostumar com essa ideia. Então, essa dificuldade, na verdade, ela é natural. Não é culpa sua não conseguir entender tanto tempo, ou uma velocidade tão grande, ou um tamanho tão grande, né? Entender dimensões enormes. Ele vai entender coisas médias, ou seja, velocidade média, uma gazela correndo, ela tem um tamanho médio, sabe? O tempo de um dia, ou seja, por exemplo, o tempo passou um dia e uma noite, sabe? Consegue entender coisas desse jeito. A nossa mente, ela não consegue entender de maneira fácil esses extremos que existem no mundo. Eles existem. Não é porque a gente não consegue entender eles de primeira vez que eles deixam de existir. E até por causa disso, a gente acaba compartimentando tudo. Então tem um monte de decisões, né, na história humana que, apesar de serem necessárias, elas são naturalmente arbitrárias. O ser humano, ele precisa decidir certas coisas para que a sociedade funcione, para que o modo como ele trabalha funcione. A maioridade penal é um exemplo. Eu passei por isso, quem já passou por isso pode dizer também. Você não se sente muito especial à meia-noite e 1 do seu 18º aniversário. Eu acho que não. Eu, pelo menos, não me senti. Mas, bem ou mal, você, com 18 anos, você passa a ter certas responsabilidades que um dia antes você não tinha. Então, a partir dos 18 anos você pode ser preso, a partir dos 18 anos você pode tirar a carteira de motorista, a partir dos 18 anos você pode, sei lá, prestar um concurso público. Coisas que uma semana antes você não podia. E será que em uma semana você criou uma maturidade mágica que se introduziu dentro da sua cabeça? É claro que não. Isso é obra da nossa mente descontínua. Você não tem como determinar a partir deste ponto uma pessoa ficou adulta, a partir deste ponto ela ainda é um adolescente. Sabe? Mesmo porque isso daí deve variar de pessoa para pessoa. Mesmo fisicamente, tem gente que cresce até os 21, tem gente que o corpo muda completamente depois dos 19, sei lá. Tem gente que fica completamente adulto, sei lá, com 16 anos, com 15 anos, às vezes até menos. Então, não é o padrão físico, muito menos o padrão psicológico, que varia mais ainda que o físico, né, que vai determinar quando uma pessoa é adulta, quando uma pessoa é adolescente. A gente escolhe essa data. Por isso que você tem discussões sobre a maioridade penal, minoridade penal. Então aqui uma pessoa de 18 anos já pode beber, né, lá nos Estados Unidos e no Canadá, só depois dos 21. Mas em compensação, nos Estados Unidos e Canadá, uma pessoa com 16 anos já pode tirar a carteira de motorista. Aqui, só com 18 também. E aqui o pessoal discute, com menos de 18 anos, será que a maioridade penal pode ser mudada? Será que você pode considerar um assassino de 16 anos como responsável pelos seus crimes e ele pode responder como um maior de idade? Todas essas discussões só existem porque a gente tem obrigação de inventar uma data arbitrária para definir quando uma pessoa deixa de ser adolescente para ela ser adulta. Sabe? Isso é tão arbitrário quanto olhar essas fotos que eu coloquei do meu passado para determinar, pronto, a partir deste momento ele ficou adulto, a partir deste momento ele ficou cabeludo, a partir desse momento ele ficou feio, sabe? Não dá para você determinar isso de uma maneira, você tem que escolher um ponto arbitrário. É a mesma coisa que funciona com as notas. Na minha época a média do colégio era 6, né? Quem tirasse abaixo de 6, você provava, acima de 6 passava. Na boa, tem muita diferença de conhecimento de quem tira 6.1, de quem tira 5.9? Não. Na verdade, quem tira 5.9 às vezes pode saber muito mais do que quem tirou 6.1. Mas quem tira 5.9 não passa, pelo menos na maioria das vezes, tem professor chato que não arredonda a nota. E quem tira 6.1 passa, ou quem tira 6 passa, por 1/10. E realmente tem muita diferença quem tirou 3 de quem tirou 8. Mas não tem tanta diferença assim de quem tirou 5 para quem tirou 7. Eu não vou discutir aqui se eu concordo ou discordo com esse sistema de notas. Ele só existe porque a gente tem essa necessidade para trabalhar de determinar quando alguém passou, quando alguém não passou. Assim como certos instintos que o ser humano acaba guardando e que não são mais desejáveis na sociedade de hoje, algumas coisas do nosso cérebro também não são desejáveis. E a mente descontínua, eu particularmente enxergo muito atraso na manutenção ou em fomentar coisas e características da nossa mente descontínua. Então, é exatamente lutando contra a mente descontínua que muitos dos meus vídeos daqui pra frente vão ter barras graduais aqui embaixo. Eu já usei essa barra no meu segundo vídeo que eu falei sobre os vegans e sobre o Gary Yourofsky, porque para mostrar que as pessoas falavam ou é herbívoro, ou é carnívoro, ou é onívoro. Não tem meio termo. Enxergar as coisas como estanques, como caixinhas, é enxergar algo que é falho.
porque isso não existe na natureza. É exatamente a mente descontínua que impede as pessoas de entenderem o processo evolutivo. É exatamente a mente descontínua que impede as pessoas de entenderem o fenômeno de sexualidade humana. Eu vou tentar, nos meus próximos vídeos, lutar contra esse processo de mente descontínua. A gente precisa de definições em algumas coisas, a gente precisa de coisas pontuais para fazer a sociedade funcionar. A maioridade penal é uma delas, a nota de corte é uma delas, etc. Mas elas não podem permear o nosso entendimento teórico. Você saber que a maioridade penal é uma necessidade para a sociedade não implica em você esquecer que isso é uma arbitrariedade. Então, nos meus próximos vídeos, vocês já se acostumem. De vez em quando vai aparecer uma barrinha aqui embaixo. Ela é importante para a gente quebrar essa ideia da mente descontínua. Bom, então é isso aí. Espero que tenha deixado claro o meu recado. Um abraço para vocês.